Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as coisas de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Aqui, mais uma vez, nós verificamos a oposição que acaba tendo que acontecer entre a mentalidade da terra, uma mentalidade mundana, pecaminosa, e a mentalidade do céu, uma mentalidade espiritual de conversão, de santificação, para chegarmos à eternidade com Deus, a mentalidade em Deus, uma vida nova. Porque o Evangelho nos fala isso. O Evangelho diz: o que vem da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. E por isso tem dificuldade de compreender as coisas do céu. E aquele que vem do céu está acima de todos, está acima da mentalidade terrena. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho, porque a mentalidade antiga, ou como diria Jesus, falando aos fariseus, quando ele compara a mentalidade antiga a um vinho velho e a mentalidade nova a um vinho novo. E as pessoas têm a tendência a dizer o vinho velho é melhor. Ou seja, nós nos habituamos com vícios, falhas, erros, nos acomodamos a certas mentalidades e muitas vezes não queremos mudar. E é isso que o Evangelho também aqui evidencia. Por isso o cristão precisa ser alguém aberto à novidade de Cristo, aberto a essa mentalidade espiritual para ter uma vida nova, para viver um autêntico processo de conversão. Porque a mentalidade da terra, a mentalidade mundana, a mentalidade do pecado, ela, infelizmente, ela alimenta o ódio. E a mentalidade espiritual em Deus alimenta o amor. E às vezes as pessoas, quem alimenta o ódio não consegue compreender o amor em Deus. Muitas vezes na mentalidade mundana, pecaminosa, as pessoas alimentam a mágoa. E na mentalidade espiritual em Deus, nós somos chamados a alimentar a reconciliação. E por isso muitas vezes as pessoas têm dificuldade de viver a mentalidade espiritual da reconciliação, porque estão apegadas à mentalidade mundana da mágoa. No nosso meio, muitas vezes a mentalidade mundana prega, difunde, cultiva nos corações a intolerância. E por isso cheios da mentalidade da intolerância, as pessoas têm dificuldade de entender a mentalidade do céu, a mentalidade de Deus,
da tolerância. Nos nossos tempos, a mentalidade mundana alimenta no nosso meio a competição, enquanto que a mentalidade de Deus, a mentalidade espiritual que vem do céu, alimenta a vivência da fraternidade, sermos fraternos uns com os outros. E por isso, muitas vezes, quem está na dimensão da competição tem dificuldade de ser fraterno e entender a fraternidade, porque quem compete na mentalidade do mundo, o tempo inteiro vê o outro como inimigo e não como irmão. Reflitamos, meu irmão, minha irmã, a mentalidade da terra. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra, como diz o Evangelho. Por isso tem dificuldade de entender aquilo que está acima da sua mentalidade, o testemunho que vem do alto, a mentalidade do céu, a mentalidade espiritual que vem de Deus. Hoje é muito comum, na mentalidade mundana, alimentarmos o orgulho, e por isso quem está envenenado pelo orgulho tem dificuldade de aceitar a mentalidade do céu da humildade, porque o orgulhoso não quer dar o braço a torcer, e o humilde é aquele que, de uma maneira madura e equilibrada, reconhece as suas faltas. O orgulhoso não quer fazer isso. Por isso, há uma grande dificuldade, Há uma grande dificuldade daquele que está cheio da mentalidade mundana compreender a espiritualidade espiritual. E por isso a conversão não acontece, por isso a renovação da vida não acontece, e por isso certas realidades não são transformadas, porque o coração de muitos homens e de muitas mulheres não se deixa transformar, não aceita a mentalidade nova, o vinho novo, aquilo que vem do céu, a mentalidade espiritual. É por isso que o Evangelho diz: aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Nós nos deparamos com esta mentalidade mundana do pecado que incentiva nas mentes e nos corações o egoísmo. E por isso quem está tomado pela mentalidade do egoísmo tem dificuldade de entender a mentalidade que vem do céu, a mentalidade espiritual da empatia, de colocar-se no lugar do outro e enxergar a necessidade do outro, porque o egoísta pensa só em si, não está preocupado com o outro. Nós, infelizmente, vivemos dentro de uma mentalidade muito terrena, muito mundana, pecaminosa, e por isso temos dificuldade de entender os valores do céu. Uma mentalidade que alimenta apenas um pensamento mundano, vive na lógica da vanglória, da glória vã dada a si, e não consegue glorificar a Deus, e até censura quem glorifica a Deus, porque não consegue entender isto, porque está presa à mentalidade mundana. Hoje nós vivemos uma mentalidade mundana, pecaminosa, da indiferença. E por isso quem está dominado pela mentalidade da indiferença não consegue compreender a mentalidade do céu, a mentalidade espiritual da compaixão. Infelizmente, hoje nós vivemos uma mentalidade da terra, uma mentalidade mundana, pecaminosa, que nega o valor da oração, que chama até quem ora de alienado. Por isso não consegue compreender o valor espiritual, a mentalidade que vem do céu, da oração, da intimidade com Deus, da correspondência de amor a Deus, de ter amizade com Deus, para Deus poder agir na minha vida a partir da minha abertura através da oração. Quem está na mentalidade mundana não compreende isso. Acha que oração é bobagem, ou é perda de tempo, ou é alienação. Hoje nós vivemos numa mentalidade da terra, preso às coisas da terra,
dentro de uma mentalidade mundana pecaminosa, que muitas vezes alimenta nas nossas consciências o conflito e não consegue compreender, porque está consumido pela mentalidade mundana, não consegue compreender a mentalidade que vem do céu, do alto, espiritual, a mentalidade em Deus, do diálogo, de aprendermos a escutar, também de saber falar, escutar sem se ofender, falar sem agredir. Muitas vezes nós não compreendemos isso e tudo acaba em discussão, em briga. Hoje, infelizmente, meu irmão e minha irmã, nós vivemos dentro de uma mentalidade terrena, mundana. Nossas cabeças estão feitas dentro dessa mentalidade e por isso muitas pessoas têm dificuldade de compreender. Pessoas que dentro da mentalidade mundana vivem na lógica dos prazeres sem limites, porque entendem que se eu me limitar ou limitar a busca de algum prazer, eu ficaria frustrado e por isso passam dos limites e acabam ofendendo a dignidade de cada pessoa humana. Por isso, quem está ligado à mentalidade dos prazeres sem limites acaba não conseguindo compreender a mentalidade que vem do céu, que vem do alto, espiritual, do autodomínio, do ter controle, do ter limites, do ter disciplina. E ainda criticam essa mentalidade como se fosse uma castração, quando na verdade não é. Essa é a verdadeira liberdade, poder escolher e não ser dominado pelos prazeres. Quem está na mentalidade terrena, mundana, pertencendo só às coisas da terra, dentro da mentalidade de pecado que impera no nosso meio, infelizmente, nega o pecado. Não se reconhece pecador, pecadora, e tem dificuldade de entender a mentalidade que vem do céu espiritual, que nos chama a admitir o nosso pecado e pedir perdão. Quando essa é uma grande oportunidade de crescimento. Quem está na mentalidade mundana pecaminosa não entende, se fecha. Por isso não se converte, não cresce, não amadurece. A mentalidade de pertencer só às coisas da terra e esquecer as coisas de Deus, muitas vezes ainda nos leva a estarmos imbuídos de toda uma ideologia da ganância, do lucro, do levar vantagem, do materialismo. Por isso, quem está imbuído dessa mentalidade tem dificuldade de compreender a mentalidade do céu, do espiritual, do alto, o valor de Deus da partilha, de partilhar aquilo que eu tenho. Nós estamos, infelizmente, imbuídos de uma mentalidade terrena, mundana, das coisas da terra, como diz o Evangelho, e acabamos tendo dificuldade de compreender as coisas de Deus, de aceitar as coisas de Deus. Achamos elas um absurdo, tem gente que diz que é um absurdo. O mundo hoje incentiva e acaba fazendo os corações ficarem apegados a coisas, pessoas, situações, prazeres, vícios, o apego, que muitas vezes é destrutivo. Mas as pessoas acham que estar apegado a algo, aquilo ali seria a sua tauba de salvação ou o sentido da sua vida, o apego às coisas. E por isso não consegue enxergar a mentalidade do céu espiritual, do desapego, que é a verdadeira liberdade. Desapegar-se de coisas, pessoas, situações e prazeres faz com que eu seja verdadeiramente livre. As coisas não me condicionam. Eu tenho liberdade de ser eu mesmo, sem depender de algo. Mas quem está, infelizmente, manipulado ou dominado pela mentalidade mundana do apego, não consegue compreender o desapego. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, o que é da terra pertence à terra e fala só das coisas da terra.
E muitas vezes, muitas pessoas estão cheios da mentalidade da promiscuidade, de uma vida sem limites nenhum. Por isso tem dificuldade de compreender a mentalidade do céu, a mentalidade espiritual, da vivência da castidade, do ter limites, do respeitar o próprio corpo e o corpo do outro, de não fazer do outro objeto apenas. Mas quem está na mentalidade mundana pecaminosa não entende a castidade. Acha que é um absurdo, acha que é impossível, acha que é uma coisa que castra as pessoas. Desculpa falar assim tão claro. Infelizmente, o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós vivemos imbuídos de toda uma mentalidade mundana pecaminosa, da injustiça. E por isso temos dificuldade de entender a mentalidade do céu espiritual, da justiça. Muitas vezes nós estamos imbuídos do que é da terra e das coisas da terra, dentro de uma mentalidade mundana pecaminosa, que muitas vezes nos habituamos e aceitamos, ou então deixamos acontecer na nossa vida o adultério, a traição, a infidelidade. E ainda justificamos, todo mundo faz. E por isso as pessoas têm dificuldade de compreender a mentalidade do céu, a mentalidade espiritual, o valor da fidelidade, de ser fiel. Hoje, nós vivemos dentro de um mundo com uma mentalidade terrena, das coisas da terra, muitas vezes mundanas, pecaminosas, que querem resolver as coisas na base da violência, na base da força, e por isso tem dificuldade de compreender a mentalidade do céu espiritual, o valor da paz, o valor de manter a tolerância, a compreensão, a compaixão. Hoje nós vivemos uma mentalidade das coisas da terra mundana pecaminosa que nos leva, infelizmente, a alimentar inveja, ciúme. E por isso, quem está imbuído dessa mentalidade mundana tem dificuldade de compreender a mentalidade do céu, a mentalidade do alto, de nós valorizarmos as outras pessoas, valorizarmos a qualidade das outras pessoas, nos alegrarmos com o bem do outro, ao invés de sentirmos inveja e ciúme. E muitas vezes a mentalidade mundana não nos deixa enxergar isso. Hoje nós vivemos uma mentalidade mundana, as coisas da terra, uma mentalidade pecaminosa, que infelizmente prega ou difunde a falta de perdão. E por isso, quem está nessa mentalidade tem a dificuldade de entender a mentalidade do céu, a mentalidade espiritual, que vem do perdão, o quanto o perdão é libertador, o quanto o perdão cura quem recebeu o perdão, mas também quem dá o perdão, o quanto o perdão liberta, restaura vidas. Mas quem está na mentalidade da mágoa, do ressentimento, do ódio, da falta de perdão, não consegue entender o perdão. Nós vivemos num mundo que infelizmente alimenta as coisas da terra, num sentido mundano, pecaminoso, que defende o aborto e por isso não consegue entender a mentalidade espiritual do céu de defender a vida. Nós vivemos num mundo pecaminoso, mundano, que muitas vezes difunde contravalores como a mentira e por isso não consegue compreender o valor espiritual que vem do céu, que vem do alto, da verdade em Deus. Nós vivemos num mundo mundano, pecaminoso, que só pensa nas coisas da terra e por isso cheio de barulho, de ativismo, e não tem tempo para Deus. E não consegue compreender a mentalidade do céu espiritual de dar tempo para Deus,
de dar tempo para o silêncio, para a reflexão, para um autoconhecimento, para um encontro com Deus e assim amadurecermos na fé. É por isso que também o Evangelho nos diz: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Por isso, alimentemos, meu irmão, minha irmã, a mentalidade de Deus em nós. Essa reflexão foi um pouco longa, mas eu precisava mostrar para você que existem duas mentalidades e que nós precisamos alimentar a mentalidade espiritual em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.